dificuldade em pensar que mais de 95% da população mundial que não conhece Jesus é servo do dinheiro, escravo. E muitos daqueles que estão na igreja, uma grande parcela também é servo e escravo do dinheiro. Muita gente é. Por isso a gente tem que tomar muito cuidado, porque o dinheiro movimenta tudo. Tudo aquilo que a gente precisa, que a gente quer comprar, não tudo exatamente, né? Mas tudo que se pode comprar, o dinheiro compra. E o texto bíblico vai dizer, Paulo dizendo para Timóteo, em 1 Timóteo capítulo 6, verso 10, que eu também não coloquei aí, falha minha, 1 Timóteo capítulo 6, verso 10, Paulo diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Presta atenção nesse texto. A raiz de todo o mal é o amor ao dinheiro. Isso é muito forte. Eu sei que existe um monte de pastores que adoram o dinheiro, são servos de mamão. São servos de mamão. Estão pedindo dinheiro à torta e à direita na televisão toda hora. São servos do próprio capeta, do próprio diabo. São servos do dinheiro. O amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal. Agora, preste atenção. Você não é um pastor de TV que está falando sobre dinheiro, nem eu estou falando sobre dinheiro. Mas quando a gente vive para ganhar dinheiro, quando a gente busca o dinheiro a qualquer custo, quando a gente pensa no dinheiro a maior parte do tempo da nossa vida, quando a gente não admite perder a menor quantia, perdeu 10 reais, perde o sono, perdeu 100 reais, pensa em se matar. Quando a gente não admite perder a menor quantia de dinheiro, quando a gente perde a amizade por causa do dinheiro, quando a gente guarda dinheiro só para nós e nossa família, quando outros poderiam ser ajudados, a gente não ajuda, porque está juntando tesouros na terra para nós e nossa família. E aqui eu não sou contra você guardar dinheiro na poupança com propósito, desde que ao guardar o dinheiro na poupança você não guarde só para você, nem só para sua família, você ajude outras pessoas também. Quando a gente guarda dinheiro só para nós e a nossa família, quando outros poderiam ser ajudados, quando a gente investe só em nós e na nossa família, não, tem que investir em mim e nos meus filhos. Quando a gente investe só em nós e na nossa família, quando a gente dá só o que não faz falta para a gente, faz falta, 5 reais, não faz falta, 5 reais pode fazer falta para alguém, para outro pode não ser nada. Então, quando a gente dá só o que não nos faz falta, quando a gente dá só o que está sobrando, quando a gente dá só aquilo que está sobrando, quando a gente vive para guardar no banco ou em investimentos e a gente nunca consegue desfrutar, nem entrega para os outros desfrutarem, porque tem gente que vive guardando, ajuntando, 30 anos, não, quando eu tiver 40 eu paro, aí 40 anos, quando eu tiver 50 eu paro, 50, quando eu tiver 60 eu paro, 70, quando eu tiver 80 anos, aí eu paro de ajuntar, 90, está morrendo no hospital e está pensando, a conta bancária, alguém vai pegar meu dinheiro. Quando isso acontece, não é difícil disso acontecer com qualquer um de nós, quando isso acontece, quando todas essas coisas que eu listei acontecem na nossa vida, nós somos servos de mamão. É bom que vá para a internet também. Nós somos servos de mamão. Somos amantes, escravos do dinheiro, nosso Deus é mamão. Cuidado. Então, toda essa realidade que eu estou precisando falar essa noite é para ensinar sobre contribuições financeiras para a igreja. E eu tenho muita liberdade de fazer isso essa noite, porque vocês me conhecem. Quem quiser me conhecer mais a fundo, minha porta, minha casa está aberta para qualquer um, em qualquer momento. Nós somos e precisamos aprender como igreja de Cristo a organizar, a administrar, a ser mordomo do nosso tempo, que eu não vou falar hoje, dos nossos dons, que eu não vou falar hoje, e das nossas finanças, que eu estou falando hoje.
No Novo Testamento, e eu quero agora falar, porque a Bíblia inteira fala sobre a contribuição financeira, a Bíblia inteira. Mas no Novo Testamento, a igreja primitiva, já quando começou, já começava a se destacar na contribuição. Por quê? E aí a gente vai aprender que a contribuição está relacionada à conversão. Olha lá, a contribuição está lá na igreja primitiva, já quando começa a igreja. Atos capítulo 2, verso 41 a 45, agora eu tenho todos os textos aí. Atos 2, 41 e 45, vai dizer assim, você nem precisa abrir a sua Bíblia, porque vai ser projetado aqui. Se você quiser abrir, tudo bem, mas aí está mais fácil projetado aqui. Olha, os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Eles se dedicaram ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo as suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Olha, já o censo da igreja primitiva tinha. Eu não estou falando de você vender a tua casa e trazer para a gente distribuir, não é isso. Mas a igreja primitiva estava tão desprendida da questão financeira que ela não faz isso. Havia no meio da igreja primitiva ensino, havia comunhão, havia partir do pão, havia orações, havia temor, havia sinais e havia distribuição de rendas. Vejam vocês, e aqui eu tenho liberdade para falar isso nesse texto, porque vejam vocês que ensino, comunhão, partir do pão, temor, sinais e distribuição de renda faz parte do mesmo contexto. Todos esses elementos fazem parte do mesmo bojo, está no mesmo balaio. O ensino, a comunhão, o partir do pão, o temor, os sinais e a distribuição de rendas estão relacionados, fazem parte da mesma espiritualidade. Então, irmãos, quando a gente não fala em dinheiro na comunidade de forma sadia, a gente não aprende a questão da espiritualidade correta, porque dinheiro tem muito a ver com espiritualidade, já que o dinheiro na comunidade primitiva estava relacionado com o temor, com o ensino, com a comunhão dos irmãos, estava relacionado com tudo isso. Então, nós precisamos ter essa ideia. Por quê? Porque depois, como consequência disso, nós temos Atos capítulo 4, verso 34 e 35. Porque os irmãos tinham essa consciência, olha que Atos 4 fala, não havia pessoas necessitadas entre eles. Está falando questões financeiras, não havia gente necessitada, porque os que possuíam terras e casas vendiam e traziam o dinheiro da venda e colocavam aos pés dos apóstolos e os distribuíam segundo a necessidade de cada um. É óbvio que nós não vamos fazer isso aqui, porque lá está dentro de um outro contexto, mas o princípio de que um não pode estar abastado enquanto o outro passa fome na comunidade, não pode haver isso. Na nossa comunidade e na igreja de Cristo não pode haver. A gente tem que aprender a contribuir, a gente tem que aprender a olhar a necessidade dos outros, e quem está passando necessidade tem que ser suprido porque tem quem tem mais, por quem tem mais. Isso é Bíblia, isso é palavra de Deus, isso aconteceu na igreja primitiva. E o apóstolo Paulo vai falar muito sobre contribuições, quando ele vai dedicar, por exemplo, 2 Coríntios 8 e 9, 2 capítulos só para falar de contribuições. E ele vem com um exemplo de uma igreja, que eram as igrejas da Macedônia, que nós vemos aqui essa noite. E aí a gente tem que se perguntar diante desse texto, como eram as contribuições nas igrejas da Macedônia? Como era? Lá vem para 2 Coríntios capítulo 8, verso 1 até o verso 4. Está lá projetado para vocês. Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento, Paulo, falando dos Coríntios a respeito dos macedônios. Tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. Olha, Deus que deu. No meio da mais severa tribulação. Olha, aqueles irmãos passavam lutas e tribulações. E Paulo fala, ó, no meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema
E Paulo está dizendo, olha, pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam e até além do que podiam. Olha aqui, irmãos. E por iniciativa própria eles nos suplicaram, pediram pelo amor de Deus, insistentemente, insistiram, pelo amor de Deus, o privilégio de participar da assistência aos santos. Eu queria fazer parte dessa igreja da Macedônia. Extremamente pobres, e eles pediram pelo amor de Deus, insistentemente, nós queremos participar das ofertas, nós queremos ajudar os santos, e deram mais do que eles podiam. Então a igreja da Macedônia contribuía com alegria. Eram irmãos alegres em contribuir. Contribuía com alegria. Acho que tem nos PowerPoints aí. Contribuía com alegria. A igreja da Macedônia, mesmo sendo pobres, encaravam a contribuição como um privilégio. Não é uma obrigação contribuir, é um privilégio. E eles contribuíam até além daquilo que podiam. E suplicavam insistentemente para ter o privilégio de participar da contribuição dos santos. Então, a partir desse exemplo magnífico dessa igreja, que está no texto sagrado, que é a palavra de Deus, que é a Bíblia, que é inspirada pelo Espírito Santo, e que serve para a nossa vida hoje, a gente começa a olhar a contribuição financeira segundo a palavra de Deus. E segundo a palavra de Deus, contribuir é um privilégio. 2 Coríntios 8:7. Paulo está dizendo, todavia, assim como vocês se destacam em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor que vocês têm por nós, destaquem-se também nesse privilégio de contribuir. Contribuir não é uma coisa assim, ai, chato, tem que contribuir. Não, contribuir é um privilégio para o cristão mudado, para o cristão convertido. Contribuir é um privilégio. Vejam vocês que a palavra fé, olha, fé, palavra, conhecimento, dedicação completa, amor e contribuição fazem parte novamente aqui do mesmo assunto e estão juntos, porque eles constroem a nossa espiritualidade, eles estão todos no mesmo plano. Ninguém pode dizer que é espiritual se não tiver fé. Ninguém pode dizer que é espiritual se não tiver a palavra de Deus. Ninguém pode dizer que é espiritual se não tiver conhecimento de Jesus. Ninguém pode dizer que é espiritual se não tiver dedicação completa em amor. Ninguém pode dizer que é espiritual se não amar. Ninguém pode dizer que é espiritual se não contribuir com alegria no coração. Estão no mesmo plano. Então a contribuição também, segundo a palavra de Deus, é de acordo com aquilo que cada um tem. Eu já estou acabando. A contribuição é de acordo com o que cada um tem. 1 Coríntios capítulo 16, verso 1 e verso 2. Se você quiser anotando, depois se você quiser a cópia dessa mensagem, eu tenho digitada. Posso distribuir, fazer cópias e dar para vocês. A distribuição é de acordo com o que cada um tem. Diz Paulo lá em 1 Coríntios capítulo 16, verso 1 e verso 2. Quanto à coleta para o povo de Deus, façam como ordenei, está dando até uma ordem, as igrejas da Galácia, no primeiro dia da semana, domingo, né? Cada um de vocês separe uma quantia de acordo com a sua renda, reservando-a para que não seja preciso fazer coletas quando eu chegar. Ou seja, Paulo não quer nem fazer quando eu chegar, vocês já vão separando aí, cada um segundo a sua renda. O que é isso? Ele está dizendo que a contribuição financeira na obra de Deus é segundo a renda que você tem. É proporcional à renda que você tem. Quem tem mais, pode dar mais. Quem tem menos, vai dar menos. É proporcional à sua renda. Agora, uma coisa é certa, ela tem que ser significativa. Ela tem que ser significativa. De repente, para uma pessoa dar R$100 é significativo, porque ela ganha pouco, bem pouco. Então aqui não é significativo para ela. De repente, para outra pessoa dar os mesmos R$100 não é nada. Então essa contribuição para essa pessoa não significa nada. Ela tem que ser proporcional àquilo que eu ganho.
ela tem que ser significativa para mim. A contribuição é de acordo com o que cada um tem, segundo Paulo. Também a contribuição supre as necessidades do povo de Deus. Tem gente que fala assim, não vou dar dinheiro para pastor, para a igreja, Não, a contribuição supre as necessidades do povo de Deus. 2 Coríntios 9, 12, está lá o texto para vocês. O serviço ministerial que vocês estão realizando não está apenas suprindo as necessidades do povo de Deus, mas também transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus. Está falando de contribuição financeira. Então, o apóstolo Paulo está dizendo que quando a gente contribui, a gente supra a necessidade do povo de Deus. E ao mesmo tempo a gente suscita expressões de gratidão a Deus. Ou seja, as pessoas que são beneficiadas agradecem a Deus, e você que está levando essas pessoas a agradecer, a louvar a Deus, porque estão recebendo para as despesas, para cumprir as dificuldades que eles têm. Também mais, isso aqui que eu estou ensinando para vocês, irmãos, é pura Bíblia, não tem nem nada distorcido. Aqui não tem nenhuma mentira para ninguém ficar rico aqui. Aqui é pura palavra de Deus. A contribuição é um ato de obediência. É um ato, segundo os Coríntios capítulo 9, verso 13. O apóstolo Paulo vai dizer, por meio dessa prova de serviço ministerial, outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha a confissão que vocês fazem no Evangelho de Cristo, e pela generosidade de vocês em partilhar os seus bens com eles e com todos os outros. Vocês são generosos, vocês obedecem ao Evangelho, são generosos, e isso está sendo bênção para todo mundo. Ela acompanha a confissão do Evangelho. Quer dizer, não é só de fala, não é só eu falo que sou cristão, sou de Cristo, aleluia, glória a Deus, decoro 5 versículos da Bíblia, eu fico falando, Jesus, Deus, aprendo o jargão, sou crente. Não, tenha prática, senão não é crente. Acompanha a confissão. Mas também a contribuição financeira é um ato de amor. Segundo aos Coríntios capítulo 8, verso 24, diz assim: portanto, diante das demais igrejas, demonstrem a esses irmãos a prova do amor que vocês têm, a razão do orgulho que temos de vocês. E está falando no contexto de contribuições financeiras. Então, contribuição financeira é um ato de amor. Também ela sustenta aqueles que pregam o Evangelho. 1 Coríntios 9, 14. Da mesma forma, o Senhor ordenou àqueles que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. Eu sei que tem gente que acha que pastor não pode receber de igreja, ou que o irmão não pode receber uma oferta, ou que alguém missionário não tem que trabalhar, não pode. Isso é contra a palavra, porque a Bíblia diz que quem prega o Evangelho, viva do Evangelho. Você pode ter o seu trabalho, sim, quando a igreja, como Paulo teve, quando a igreja não tem condições de sustentar. Mas quem prega o Evangelho deve viver do Evangelho. Mas também quem faz as suas ofertas, faz uma oferta não a homens, mas a Deus. Filipenses 4,18 diz: recebi tudo, e o que tenho é mais do que suficiente. O apóstolo Paulo só não precisa mais nada. Já recebi tudo, estou amplamente suprido, agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. E Paulo diz: são uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. Então, quando você oferta, você não está ofertando para a igreja, você não está ofertando para o irmão, você não está ofertando para o pastor, você está ofertando para Deus. É isso que Paulo está dizendo. A oferta de vocês é uma oferta agradável a Deus. Mas também a oferta é fruto do nosso trabalho. Nós temos que trabalhar para ter condições para poder auxiliar os irmãos. Efésios 4, 28, o apóstolo Paulo vai dizer: o que furtava não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem tem necessidade. Então, com quem tem necessidade, alguém que pode trabalhar, vai trabalhar para poder repartir com essa pessoa. Nós não temos na igreja de Cristo a prática assim, que a gente vai trabalhar, se vira. Não, essa não é a prática de um cristão. O cristão é aquele que vai para trabalhar, para ter, para poder ajudar aquele que não tem. Essa é a verdade do cristianismo. É Bíblia
Amém? Palavra de Deus. Por isso eu tenho plena liberdade de falar isso essa noite. Eu nunca ensinei a igreja esses termos, agora tenho que ensinar. Está na hora. Temos que ensinar. Porque a Bíblia diz, não sou eu, é a Bíblia que diz, que Deus ama quem dá com alegria. Ele está falando no nome dos nossos. Segundo aos Coríntios, capítulo 9, verso 7, está muito claro lá. Cada um dê conforme determinou em seu coração. Não com pesar, ai meu Deus, que droga, agora tem que contribuir na falta. Não com pesar, nem por obrigação. O pastor está falando, agora tem que dar. Que obrigação tem? Não, pois Deus ama, diz Paulo, quem dá com alegria. Deus ama quem dá com alegria. Isso é a palavra do Senhor nos ensinar. Então aqui eu vou concluir essa noite. A igreja de Cristo somos nós. E nós, como igreja de Cristo, precisamos saber lidar com a mordomia. A mordomia e as finanças na igreja. Essa mordomia e as finanças na igreja não são primeiramente uma questão de dinheiro e de métodos. Não são. A mordomia em relação às finanças são, em primeiro lugar, uma questão de homens e mulheres. São homens que não são mais crianças em seu pensar. São homens que não são mais crianças em seu agir sobre as coisas espirituais, mas são cristãos que estão crescendo, que estão chegando à maturidade cristã. Então, isso aqui não é uma fala minha, isso aqui é uma fala de um pastor presbiteriano, em 1960 e alguma coisa, escreveu um livro sobre mordomia cristã, dizendo: a mordomia cristã a respeito das finanças não é uma coisa de dinheiro, é uma coisa de gente madura, de gente que está crescendo, de gente que sabe o que quer, de gente que está amadurecida na fé em Cristo